E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Vamos lá, Uzias eu já falei para você quem é. No outro versículo eu falei do Jorão, agora eu vou falar para você do Jotão. Quem era Jotão? Vamos lá, Jotão foi o 11º rei de Judá e começou a governar por volta do ano de 750 a.C., reinando por 16 anos. Foi contemporâneo ao profeta Isaías. Filho do rei Uzias de Judá, ou também conhecido como Azarias, com Jerusa, filha de Zadok. Depois de Uzias ser atacado de lepra, quando se irou com os sacerdotes por ser repreendido por eles pela invasão ilícita do templo e pela tentativa de oferecer incenso, Jotão começou a cuidar das tarefas reais em lugar de seu pai, mas aparentemente foi só depois da morte de Uzias que Jotão, aos 25 anos de idade, começou seu reinado de 16 anos. Ele reinou cerca ali de 777 a.C. até 762 a.C. Isaías, Oséias e Miqueias serviram como profetas no tempo de Jotão. Repito, Isaías, não entenda errado, hein? Isaías, Oséias e Miqueias serviram como profetas no tempo, não foi no templo, no tempo de Jotão. O que significa? Que os profetas Isaías, Oséias e Miqueias foram usados por Deus na época a que Jotão era rei. Embora seus súditos se empenhassem em adorações impróprias nos altares, Jotão mesmo fazia o que era direito aos olhos de Deus, ok? Então aqui no final, né, também explicando, ali então os súditos do rei Jotão, alguns deles se empenhavam a fazer ali a adoração impróprias em altares para outros deuses. Já o rei Jotão, ele não aceitava isso, ele não fazia, não participava disso. Então essa foi um pouco da história aí do rei Jotão. Você conhecia o rei Jotão? Sabia quem era ou não? Deixa pra mim nos comentários do vídeo também, ok? Continuando, Jotão gerou a Acás. E o Acás? Quem é o Acás? Vamos lá. Acás foi o 12º rei de Judá, tendo iniciado seu reinado em 735 a.C. e governou por 16 anos, sendo contemporâneo do profeta Isaías também. É considerado um rei mau, de acordo com a Bíblia, pois promoveu a idolatria, fechou as portas do templo de Deus e sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos. Além disso, ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas, debaixo de toda a árvore frondosa, imitando as abominações das nações que Deus havia expulsado diante dos israelitas. Então esse, infelizmente, foi Acás, que está na genealogia de Jesus. E o Acás, o versículo 9 diz: Acás gerou a Ezequias. Quem é o Ezequias? Vamos saber juntos. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos, cerca de 726 anos antes de Cristo a 697 anos antes de Cristo. Era filho de Acás e de Abi. Ezequias reinou conjuntamente com seu pai de 729 a 715 anos antes de Cristo, e com a idade de 25 anos tornou-se rei absoluto. Seguiu o exemplo de seu brilhante antepassado, o rei Davi. Teria começado a reinar com 25 anos de idade e governou por 29 anos, a partir de 715 a.C. No exato primeiro dia do seu reinado, reparou as portas e purificou o templo. Reintegrou os sacerdotes e levitas a seu ministério e restaurou a celebração da Páscoa. Além disso,
combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto aos deuses pagãos, determinando também que fosse destruída a serpente de bronze, construída na época de Moisés, pois novamente o povo estava adorando-a. Então o rei Ezequias, ali teve um reinado, digamos assim, reinou muito bem, segundo a Bíblia, porque fez várias coisas de acordo com a vontade de Deus. Versículo de número 10.